Obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade de discutir esse requerimento que é tão importante. Eu acho que a gente tem que começar um discurso sem usar a palavra pejorativa, né? Usuários, ser chamado de cheiracola é muito pejorativo, então eu acho que deveria ser tirado das notas taquigráficas aqui do plenário. Mas sobre o projeto, né? Que a gente pôde discutir com o Conselho de Política sobre Drogas, o CEPAD, e tivemos acesso também à recente resolução do Conselho Regional, Conselho Nacional de Política de Drogas, que reforça as diretrizes essenciais para políticas eficazes e baseadas em evidências, e a partir dessa análise ficou evidente que o modelo proposto apresenta retrocesso. A experiência que o vereador Aleph traz de São Paulo tem sido amplamente criticada por especialistas, porque trata de uma abordagem que prioriza internação compulsória e o encaminhamento para a comunidade terapêutica, negligenciando o princípio fundamental da política de redução de danos da rede de atenção psicossocial, o RAPS. Então, a gente não pode, né, nem aceitar que isso aconteça, né? Além disso, há sérios questionamentos sobre a transparência dessa gestão. Não é à toa que a gente, pesquisando, a gente viu que diversas fiscalizações foram realizadas pelo Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério Público Federal e o Ministério Público de Pernambuco, que revelam várias práticas abusivas de coerção, restrição de liberdade e ausência de profissionais qualificados. Mas, para trazer esse estudo aqui, a gente, na semana passada, a gente pediu vistas, vereador, justamente porque a gente queria se aprofundar mais. E a gente vem dialogando com profissionais e associações que debatem esse tema. Então, tudo que eu estiver dizendo aqui não é coisa escrita ou então sai da minha cabeça. É coisas que têm cunho científico, né? Então, os sérios questionamentos, a transparência na gestão desse centro de São Paulo, com denúncia de desvio de recurso público e a falta de controle sobre qualidade da assistência prestada. A política de droga não pode ser simplesmente instrumentalizada, como vem sendo discutido aqui em Pernambuco, no Recife, no Brasil. A gente sabe que a população que está nessa situação de vulnerabilidade tem que ter um olhar mais humano de pessoas que estão ali passando por aquela situação, tipo uma doença que está acontecendo na vida delas, né? E aqui em Pernambuco, os desafios, a gente já tem muito desafio grande, como comunidade terapêutica, gestão de atendimento ao usuário de droga, que também tem gerado várias denúncias. E, assim, a proposta desse requerimento pode aprofundar ainda mais o cenário e desviando o fortalecimento do RAPS, que é um centro, né, governamental que também acompanha esses usuários e compromete a efetividade de política pública no Estado. Então, vereador, eu acho que, diante desses fatos, a gente não pode permitir que nem Recife, Pernambuco, adote um modelo tão retrógrado assim, né, que bota as pessoas de maneira compulsória para dentro do instrumento onde está sendo gasto dinheiro público. E outra coisa, o combate ao abuso de droga deve ser feito com base em evidência científica, como eu já falei, e não por meio de políticas higienistas que queiram só limpar a cidade e não ter uma perspectiva de mudança na vida daquelas pessoas. Então, eu venho manifestar minha oposição ao contrário a esse requerimento, porque levanta sérias preocupações conceituais, operacionais, institucionais, que não podemos ignorar. Eu peço apoio aos demais vereadores que pensem na hora de votar, porque o que a gente está discutindo aqui também são vidas. São vidas que, de alguma forma, pela vulnerabilidade, caiu nesse local, né? E, assim, procura, de alguma maneira, sair, mas tem que ser da maneira da institucionalidade. Tem os CAPs, tem os RAPs, tem os centros de acolhimento para essas pessoas. Então, assim, eu acho que um hub, da maneira que quer ser colocado aqui em Pernambuco, só vai prejudicar mais a questão de assistência a esses usuários. Mas eu passo a palavra para a companheira Karen. Agradeço a parte, vereadora. Esse requerimento é um requerimento muito importante, pois ele fala sobre o tratamento de usuários de drogas como o crack. Mas isso não significa que esse requerimento está trazendo a eficácia, porque esses hubs que acontecem em São Paulo
tem várias denúncias de violações de direitos humanos, como a internação compulsória, como punição, como violação, a restrição. Então, existem outras medidas que devem ser adotadas para que a gente possa fazer com que esses usuários possam ser atendidos. E isso já existe aqui na cidade do Recife, que são os CAPs. A gente sabe que o Serviço Único de Saúde ele é muito importante e a gente não pode terceirizar o serviço que deveria ser oferecido pelo SUS para a iniciativa privada. E tem um ponto muito importante que eu gostaria de trazer, que está no requerimento, que fala assim, que na justificativa do requerimento poderiam ser realizados convênios com associações sem fins lucrativos, objetivando, por exemplo, a administração do serviço. Ou seja, isso é abrir as portas para as comunidades terapêuticas do SUS como uma política pública de saúde. E quem está dizendo isso não sou eu, é o requerimento. Isso abre portas para a comunidade terapêutica, e a gente tem um Conselho Nacional de Psicologia que se colocou contra as práticas que são adotadas por essas comunidades terapêuticas. Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse requerimento, que é tão importante, é defender o fortalecimento do SUS e trazer mais investimentos para os CAPs para que as pessoas possam ter acesso a esse serviço que é tão importante para os usuários de drogas. Muito obrigada. Obrigado, eu acolho total o que a companheira Karen traz, porque isso a gente já vem discutindo muito antes de eu chegar aqui na Câmara de Vereadores. A gente já teve uma discussão na Assembleia Legislativa, inclusive numa audiência pública puxada pela Comissão de Direitos Humanos, e inclusive seu pai participava também dessa audiência pública, e a gente derrubou justamente essa questão de querer botar as comunidades terapêuticas dentro da política do SUS, que é totalmente surreal, entendeu? Porque não é uma política realmente de eficácia, é uma política de assistencialismo, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que discutir aqui é como a gente fortalecer essas organizações e fortalecer essas instituições pelo SUS, e não do jeito que está querendo ser colocado aqui, para colocar usuários de maneira compulsória dentro de um hub. Mas eu passo a palavra para o vereador, o menino Cleiton Colles. Vereadora, não pode mais não, já passou o tempo. Já passou, eita, desculpa, colega. Então, é isso que eu trago nessa tribuna, eu nem reparei o tempo, o que eu trago nessa tribuna é justamente a gente votar ao contrário a esse requerimento, porque a gente tem que fortalecer o Sistema Único de Saúde, o RAPS e o CAPS, que é quem trata dessa questão do usuário de drogas. Obrigada.